O técnico Hernan Crespo está de novo clube, mas eu vou trazer um bastidor também referente ao Macis, falando com as páginas e influenciadores são paulinos sobre essa situação do Crespo. O Crespo fechou o contrato com o Atlas do México, ele vai trabalhar na equipe mexicana pelos próximos 2 anos. Seu contrato terá duração até junho de 2028, será o seu primeiro desafio depois da sua saída do São Paulo Futebol Clube. Ele chegou a conversar com outras equipes, até foi se falado sobre Vasco aqui no futebol brasileiro, mas a gente já tinha falado que essa informação por parte do Crespo não teria andamento, e chegou a negociar com o Al Sadd também, mas no fim das contas as negociações acabaram não acontecendo. Agora, Crespo está no futebol mexicano, na famosa Liga MX, e vai buscar os seus destinos e seus desafios no futebol mexicano. Um ponto importante: o Macis, houve um encontro, né, de páginas, da mídia segmentada, com o presidente Macis, né, no CT da Barra Funda. Eu não estive porque já faço parte ali de outras conversas, a gente já vai como imprensa. Eu, por exemplo, não fui, o Gabriel Sá, aqui bancada, também não foi, e outras pessoas que já fazem esse trabalho, mas que estão já no dia a dia, não foram convidados. Realmente era para levar as pessoas que não tinham essa, entre aspas, experiência. E aí o Macis, ele falou sobre o Crespo, né, e corroborando com a informação que a gente trouxe, que depois o Rui Costa confirmou, e que agora o Macis também falou, de que ele acredita que não errou na demissão do Crespo, ele também participou dessa decisão, só que ele tenha acreditado que o tempo que ele tomou essa decisão não foi das melhores. Era aquilo, né? Era só esperar. O time do Crespo iria cair de rendimento, porque é um time limitado, é um time com dificuldades, é um time com deficiência, mas quiseram demitir na alta, não quiseram esperar essa baixa, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Bora continuar trazendo mais informações. São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, no dia 22, né, contra o Atlético Paranaense. O time está em preparação. Nessa sexta-feira, o time tem 2 jogos treinos, já avisando dar rodagem para vários jogadores. E aí, no sábado, é folga no CT, eles voltam a trabalhar no domingo, tá? Já avisando também. Aí, no domingo, começa realmente a preparação única e exclusivamente para o confronto contra o Atlético Paranaense. Mas aí tem arbitragem já definida para esse confronto, tá? O árbitro da partida será o Alex Gomes Stefano, que será o árbitro principal do confronto, auxiliado pelo Thiago Henrique Neto Correa Farinha e o Luiz Cláudio Regazzoni. O comando do VAR ficará responsável pelo Daniel Nobre Bins. É o São Paulo que já vai precisar desse resultado importante, né? Eu sei que isso é retorno do futebol brasileiro. Ontem a gente viu Vasco, Botafogo, outros times também já retornando, mas eu acho importante lembrar, recapitular, que o São Paulo é o 8º colocado com 25 pontos e vai enfrentar o Atlético Paranaense, que é o 4º, que tem 30. Então são 5 pontos de diferença e é um confronto direto. Se o São Paulo quer realmente, como eles têm como objetivo, ir para a Libertadores via Brasileiros, ficar no G6, mesmo sendo um confronto em casa, o São Paulo como mandante, São Paulo vai precisar do resultado. São Paulo vai precisar realmente conquistar esses 3 pontos na forma que for, não sabemos como que vai ser, mas o São Paulo precisará urgentemente desses 3 pontos. Beleza? Como é que tá a sua expectativa para esse confronto? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? 4 meses após o retorno, o Moreira ainda busca espaço no São Paulo. Ele ainda não atuou, né, desde que ele voltou. Ele foi peça importante ali nos bastidores, né, nos últimos jogos do Campeonato Paulista. Ele se fez presente ali, se ambientou ao grupo, mas até agora não jogou. A última partida que ele atuou foi quase há um ano, né? Foi em agosto do ano passado contra o Farense pelo Porto B. E aí ele tem trabalhado nesses últimos 4 meses, o técnico Roger Machado chegou a cogitar e a testar o Moreira nos treinamentos como meio-campista. Ele chegou a ser relacionado para vários jogos, mas até agora não conseguiu realmente ter esse espaço.
E aí a gente vai trazer um pouquinho de complemento na nossa informação. Além da chegada do Antônio Buta, que por mais que não, em um primeiro momento não chegue só para ser lateral, ele visa, a comissão técnica visa utilizá-lo em outras posições mais à frente, mas usar o Buta como lateral em algum contexto faz parte dos planos. Quando você precisar de um jogo específico, de uma situação de jogo com um lateral muito mais agressivo do que o Lucas Ramon, o Buta vai ser esse lateral. Só que o Mike também tem tomado a frente do Moreira. O Mike tem treinado muito bem, o Dorival tem gostado do que o Mike tem apresentado. Então, assim, a ver como é que vai ser essa situação do Moreira com o Dorival. Será que ele vai ser utilizado também como meio-campista? Eu não tenho essa informação. Do que eu tenho realmente apurado, o Moreira tem feito só a lateral nos últimos treinamentos. Era uma oportunidade de mercado. O Buto, o São Paulo não buscava um lateral direito, mas já com essa versatilidade do Buto, ele pode ser utilizado por ali. Então é o Moreira que não consegue engrenar, né? O Moreira passou por várias dificuldades físicas no São Paulo, também no Porto, mas agora parece que o lado físico não é mais um problema, ele vem treinando normalmente, sem lesões, sem nenhum tipo de problema, mas não consegue brigar por espaço, não consegue a titularidade contra vários atletas que já passaram ali na lateral direita. Então, a ver como é que vai ficar essa situação aí do Moreira, mas fato é que, também, aproveitando, a gente conseguiu apurar essa informação, o Moreira, ele pode sair no futuro não muito distante no São Paulo, tá? Porque o Moreira, ele tem contrato com o São Paulo somente até o meio do ano que vem. Ele é só junho de 27. E até o momento, um ano do seu contrato, do que a gente tem de apuração, o São Paulo não pretende chamar o Moreira para renovar o seu vínculo. O São Paulo, do que eu pude conversar com as minhas fontes, o São Paulo vai esperar o término da temporada e no ano que vem vai fazer uma avaliação do Moreira se vai valer a pena ou não você fazer essa renovação contratual. Se não for fazer essa renovação contratual, é possível que o Moreira possa estar vivendo os seus últimos momentos, seus últimos dias como jogador do São Paulo. Vamos aguardar e vamos ver, confiar no técnico Dorival Júnior para ver se ele de fato vai conseguir utilizar o Moreira, se ele entende que o jogador pode ser uma peça importante. Eu também não mais descartaria a possibilidade do Moreira acabar sendo emprestado pelo menos até o final do ano para algum clube, para ter rodagem, um clube de Série A, enfim. Porque o Lucas Ramon é o titular, o Buta pode fazer a função, o Mike tem agradado o Dorival, você ainda tem o Igor Felisberto no sub-20, que pode também ser utilizado. Então, enfim, vamos ver como é que vai ser esse trato aí do São Paulo com o Moreira. Eu não descartaria a sua saída, pelo menos neste momento, tá bom? Para a gente avançar, ontem a gente contou sobre o Tapia, a gente contou com exclusividade as negociações que o São Paulo querendo um pouquinho mais de grana com o Columbus Crew. Contamos depois que travou e agora vamos contar o seguinte. O staff do jogador, depois do que aconteceu, né, do vazamento, entre aspas, da proposta do Columbus Crew, o staff do jogador recebeu inúmeras sondagens aí do futebol da MLS, teve futebol mexicano e teve até futebol europeu. E com isso, o São Paulo entende que o Tapia pode inflacionar esse negócio e tem jogado essas sondagens nas negociações com o Columbus para tentar barganhar uma quantia um pouco maior. A gente já conversou sobre essas quantias. O São Paulo e o Columbus Crew estavam conversando para um empréstimo gratuito com uma opção de compra de 1,5 milhão de dólares ao término do contrato de uma temporada. Só que aí o São Paulo quer o pagamento de 500 mil dólares pela taxa de empréstimo e aumentar essa taxa de transferência em definitivo de 1,5 para 2, 2,5. No São Paulo fala-se até em 3,5, mas acho que aí eu contei essa informação, mas eu acho que 2, 2,5 eles já fechariam esse negócio. E aí o TAP ele tem recebido várias sondagens de outras equipes do futebol mundial. Então aí cresce a expectativa do São Paulo de, se não rolar esse negócio com o Columbus Crew, que essas outras ofertas acabem pintando, porque o São Paulo entende que essas condições de um empréstimo, como a taxa baixa, para depois você ter uma opção de compra,
isso joga a favor de você conseguir uma transferência do Gonzalo Tapia. É um jogador que, em um primeiro momento, o técnico Dorival Júnior contava, mas aí agora tem Caleri, tem Rian, tem Gustavo Santana, outros jogadores que ele também quer aproveitar e maturar. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Tá? Bora continuar trazendo mais informações do nosso tricolor, deixando o like também, hype, inscrever-se no canal, é super importante. O Negruti está fechado com o Atlético de Minas Gerais, tá? As conversas, tinha uma última reunião, né, na última quinta-feira para sacramentar o acordo. Existia ainda algumas situações de valores para serem definidos. Existia a possibilidade de incluir uma opção de compra. Era um desejo da equipe mineira, só que o São Paulo conseguiu conversar com o Atlético para não ter essa opção de compra. E isso corrobora com a informação que a gente já tinha conversado, de que a ideia do São Paulo para esse empréstimo do Negruti não é para o Negruti ele acabar sendo negociado depois. O São Paulo entende que é um jogador que pode voltar em 2027 mais pronto, mais maturado, com mais minutagem, com mais cancha, para poder, de fato, assumir, quem sabe, até um papel de titular ou de uma peça mais importante dentro do plantel do São Paulo. O acordo vai ser de 6 meses, ou seja, até dezembro, até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele foi um pedido do técnico Alex, que era do Sub-20 do São Paulo até pouco tempo também, e dentro desse contrato vai ter bônus atrelado a metas. Então, se ele jogar um número determinado de jogos, o São Paulo consegue também uma quantia, porque o empréstimo vai ser dos exames médicos e da tendência ainda nessa sexta-feira ele assinar o contrato válido por 2 temporadas com o São Paulo Futebol Clube, e aí seria também mais um reforço. Torcedores, calma, a gente tinha dado prazo de sexta-feira e ele chegou já aqui no Brasil, tá? O Newton, ele já teve o seu contrato com o Botafogo rescindido no BID. A qualquer momento o São Paulo já vai anunciar o Newton como novo reforço do São Paulo, tá? O Newton, inclusive, tem boas possibilidades de pelo menos estar no banco na partida contra o Atlético Paranaense. E o Aurélio Buta chegou na última quinta-feira, também realizou exames médicos, assinou um contrato, também o anúncio deve acontecer muito em breve, tá? Então esses 3 reforços devem ser anunciados pelo São Paulo, e aí trazendo também um complemento importante. O São Paulo agora entende que fechou o seu grupo e só vai ficar de olho nas oportunidades de mercado. Oportunidades de mercado, leia-se com empresários oferecendo algum jogador que o São Paulo entenda que vai valer a pena e que vai se encaixar dentro da realidade financeira do São Paulo. Olá, galera. Quem é o atacante que ia ser dispensado do São Paulo e está brilhando nos treinamentos, hein? É ele, ó, Gustavo Santana, galera. Tá aí, centroavante que veio da Chapecoense, né? Jogou no Sub-20 do São Paulo, passou o Sub-20 do São Paulo. Ele tem 1,88 m, inclusive, se falar de altura, ele é mais alto que o Caleri, mais alto do que o Luciano, mais alto do que o André Silva. 1,83 m, perdão, tá? Ele tem 1,83 m, tá? Jogador destro, jogador que você tá vendo aí pelo biotipo dele, ele é forte, tá? É um bom centroavante, que inclusive hoje no treino, olha isso, hein, no treino de hoje, tá? Ele fez aí um dos gols da vitória do São Paulo sobre a Ferroviária. O São Paulo ganhou por 2-1, um gol do Lulu e um gol do Gustavo Santana. Deixa eu contar um detalhe sobre o Gustavo Santana. O Gustavo Santana também seria dispensado se o Rui Costa ainda estivesse como diretor de futebol do São Paulo, como executivo do São Paulo. Ele estava numa possível lista também para ser dispensado, como entrou o Paulinho na lista também, para ser dispensado naquele empréstimo, né, que o São Paulo está fazendo aí. E a entrada do Rafinha e a entrada do Dorival Júnior e a comissão técnica do Dorival com o Lucas Silvestre, o seu filho, observando os garotos da base, fazendo essa transição, falou, não, pera lá, Gustavo Santana, a gente está precisando de centroavante, vamos levar o garoto pro profissional, de repente, né, ele começa a fazer gols. E é exatamente o que está acontecendo isso. O Gustavo Santana, gente, ele é o artilheiro dessa pré-temporada do São Paulo nesses jogos treinos. Ele é o jogador que tem feito mais gols. Cadê o Caleri? Eu não vi sair um gol do Caleri. Mas como a gente não tem muitas informações, será que o Caleri tá jogando? Porque não tá saindo gol do Caleri nesses jogos treinos, tá? Gustavo Santana. Por que eu falo do Caleri? Porque o Caleri tá aí negociando com o São Paulo a sua renovação. Gente, vamos colocar os pezinhos no chão aqui, São Paulo. Não dispensem o Paulinho, não emprestem o Paulinho, né? Reveja essa situação.
que o ex-diretor aí colocou também para emprestar o Paulinho. Pensa bem, o Paulinho também é jogador que pode ser útil nessa seca falta de grana do São Paulo. Gustavo Santana deu oportunidades para ele, Dorival, nos jogos profissionais, na volta do Campeonato Brasileiro, como você está fazendo nos jogos treinos, tá? E o Calleri aí buscando uma renovação de contrato com o São Paulo por mais 3 anos, gente, vamos pensar, diretoria, dá oportunidade para o garoto. Ah, mas o garoto não é craque, o Calleri é craque por acaso? Não, então dá oportunidade para o Gustavo Santana. A gente está precisando de jovens jogadores. Não emprestem esse jogador, dê oportunidade para ele. E mesmo se vocês renovarem com o Calleri, não dispensem o Gustavo Santana antes de ver jogar no time profissional para ver se o jogador vai se adaptar. Porque uma coisa é fato, galera. O cara tá jogando contra profissionais, jogos treinos, e ele está indo bem, ele está sendo artilheiro aí dessa pré-temporada de jogos treinos do São Paulo. Os medalhões do São Paulo, aí, os considerados medalhões, não estão fazendo gols, né? Quem tá fazendo é a molecada. Então, dá mais oportunidade aí pra molecada, não custa nada. Beleza? O São Paulo venceu então a Ferroviária hoje cedo por 2-1, um gol do Luciano e um gol do Gustavo Santana aí, que desponta como novo atacante do São Paulo. E tomara que dê certo aí o Gustavo Santana. E seja cada vez, né, melhor aproveitada a base do São Paulo também. E falar em base, né? Ontem eu falei para vocês, né, que o Luca tem recebido sondagens, tá, de clubes aí europeus e a lista aumenta, galera. Os clubes prometem aí nos próximos dias, inclusive um clube promete nos próximos dias fazer uma investida pelo Luca. Deve ser o Porto, tá, que está mais interessado aí no jovem atacante do São Paulo e levar por empréstimo. Me parece que é empréstimo lá de uma temporada, com aquela opção de compra. Faz isso não, São Paulo, pelo amor de Deus. Já que o Porto quer, então venda. Fala, Porto, é 15 milhões de euros, é 10, é 12, é 20, mas vende. Esse negócio de emprestar o garoto, aí acontece igual aconteceu com o Moreira. Aí chega lá, não quero o Moreira, não vamos ficar com ele, então devolve o Moreira para o São Paulo. Tá treinando aí, ó, o Moreira tá treinando, tá sem espaço. Inclusive o São Paulo contrata um outro lateral direito, mas não deve utilizar o Moreira, né? Então, se o europeu quer, se o Porto quer, então compra, vende para ele. Esse negócio de emprestar ainda, garoto, cara, para um time como o Porto, não, tudo bem. Se for para ganhar, para emprestar para ganhar experiência, não coloque opção de compra lá, não coloque a obrigatoriedade de compra, certo? Porque aí depois pega de volta e coloca a precificação depois. Senão vai acabar entregando mais um aí para a Europa. Agora sim, vamos falar do último que chegou, galera. Tá ele aqui, ó, deixa eu colocar o... chegou, não, esse aqui chegou ontem, né? O Aurélio Buta. Quem chegou hoje, galera, foi ele, ó, Domingos Duarte. Tá aí o zagueirão, novo xerife da zaga do São Paulo, vai fazer parceria com o Arboleda, tá aí, goste a gente ou não, a situação do Arboleda, o Arboleda é o titular da zaga, vai fazer parceria aí com o Domingos Duarte, tá? O Domingos Duarte chegou e falou aí com o Felipe Oliveira sobre essa possibilidade, né, essa oportunidade dele vestir a camisa do São Paulo. Vamos ouvir um pouquinho, então, o Domingos Duarte? Domingos, tudo bem? Bem-vindo a São Paulo. Queria saber como foi a decisão de chegar ao São Paulo, como tomou essa decisão de vestir a camisa do clube. Sem dúvida que o São Paulo é um clube muito grande, um dos maiores do Brasil. Queria também um novo rumo na minha carreira e acho que este foi o passo certo que tomei e estou muito contente de estar aqui. Queria saber se você chega já 100% preparado para jogar e, claro, mandar um recado para a torcida do São Paulo. Claro que estou parado há algum tempo, mas eu acho que isso com alguns treinos se recupera rápido a forma. Tenho que estar a treinar também individualmente e espero que possa estar preparado o mais rápido possível para poder ajudar a equipa, o time, né, em brasileiro. O recado é que o que vou dar é trabalhar o meu máximo possível e prefiro falar no campo do que falar muito aqui e isso é o mais importante. Perfeito, bem-vindo, bem-vindo. Tava desligado o microfone e eu falando aqui. Tá aí, galera, Domingos Duarte, né? Tá aí, chega ao São Paulo com 2 anos de contrato, faz exames médicos, vai ser anunciado como novo reforço do São Paulo, e aí passa a ser o 4º reforço do São Paulo nessa janela aqui, né, galera? Os 4 reforços do São Paulo, tá aí, ó. O Newton, volante, o Aurélio Buta, lateral direito, o Vitor Sá, que é o atacante, né? E o Domingos Duarte, zagueiro. O São Paulo contratou um jogador para cada posição. O que vocês acham dessas contratações? O que vocês acham? Comenta aí, tá? Eu faço a minha opinião. A minha análise é o seguinte: contratações eu acho interessantes do São Paulo. Se vai dar certo ou não, é outra coisa. A gente pode discutir, a gente pode não aceitar a forma como é feito o tempo de contrato, o salário do jogador, né? A gente sabe disso. O jogador chega para ganhar 1 milhão, 1,5 milhão, 3 anos de contrato, 4 anos, enfim, isso aqui a gente pode discutir. O que eu estou dizendo para vocês, pro vídeo também não ficar muito longo, é a questão campo, tá? Que eu acho importante. A saída do Alan Franco precisava de um jogador nível para ser titular do São Paulo. Eu acho que o zagueiro Domingos Duarte será esse jogador e eu acho que junto com o Arboleda volta a ter uma zaga muito forte. O Vitor Sá vai disputar a posição para mim
com o Ferreirinha, se o Ferreirinha continua, para mim ele é titular. O Vitor Sá acho mais interessante que o Ferreirinha, tá? Mas, enfim, se o Ferreirinha continuar, aí continua sendo reserva ou vai brigar com a posição e o que tiver melhor vai conseguir a vaga. Aurélio Buta, na minha opinião, galera, ele em condições de jogo, tá? Ele vai disputar a posição também com o Lucas Ramon. Eu repito, não conheço o Aurélio Buta, pelas informações aí divulgadas, é muito bom jogador interessante. E como eu já disse mais cedo hoje na nossa live no nosso Cafezão Tricolor, lá no canal Geração Tricolor, tá? O que acontece? São Paulo não traria um jogador, não é possível trazer um jogador para ser reserva do Lucas Ramon. Pensa bem, galera. Vai trazer um jogador para ser reserva do Lucas Ramon? Para ser reserva do Lucas Ramon, você já tem Mike, você tem Felisberto, ainda tem Cedric, você tem Moreira, o próprio Mailton, tem um outro da base, você improvisa um jogador quando precisa. Não vai trazer um Buta com um ano de contrato para ser reserva. Então, para mim, existe essa movimentação aí do scout do São Paulo, jogador em condições de jogo, ele vai brigar pela posição com condições de ser titular. O Newton, para mim, o Newton chega também para ser esse cabeça de área, esse primeiro volante ali. E como o Dorival vai extrair isso dos jogadores, vai ser interessante, porque são 4 jogadores que estavam na Europa, são jogadores interessantes hoje para o nosso time, né? Pelas condições financeiras do São Paulo. Lógico que a gente queria o Almada, a gente queria o Arrascaeta, o Gerson. Infelizmente não tá dando para contratar isso e a gente não tem o que fazer. A única coisa que a gente vai fazer é torcer para. Eu vou torcer muito para dar certo, né? Tomara, viu, galera? Porque senão, meu amigo, se der errado, a Zé é do pé do frango nesse Campeonato Brasileiro, principalmente, né? Só que eu acho que vai dar certo. Falar em Campeonato Brasileiro, ontem voltou o Campeonato Brasileiro e o Santos, né? Já voltou perdendo. A vaguinha do Santos para a Série B, né? Tá bem encaminhada. Se muitos torcedores são paulinos tem medo, tá com receio do São Paulo cair para a Série B, imagina o torcedor do Santos. Como que não tá o torcedor do Santos, né? O torcedor do Vasco. Pois é, né? Não é só o São Paulo que tá na fase ruim, não. Tomara que nessa volta o São Paulo dê uma melhorada. Tá aí, ó. Comenta aí, desses 4 aí, o que você achou dos 4 reforços? E sobre reforços, tá? Segundo o presidente Harry Macias, galera, o São Paulo não vai contratar mais reforços. Ainda existem aí alguns veículos noticiando que o São Paulo ainda estuda outras possibilidades de mercado. Talvez um meia, talvez um outro atacante, com a possível saída do Caleri, se caso ele não renovar, né? Então, pode ser que aconteça uma outra oportunidade de negócio. A diretoria banca que não chegarão mais reforços. E esses reforços, segundo o próprio presidente, num papo aí com os youtubers, né, que a gente comentou ontem, hoje, mais cedo, inclusive na live também, vários deles, né, estiveram presentes lá com o presidente do São Paulo, inclusive vários temas foram abordados, que eu quero passar para vocês aqui, ó. Eles conversaram, o presidente do São Paulo, tá, conversou com vários criadores de conteúdo ali, tá, ele falou que o Morumbi nunca irá implantar grama sintética, tenta mudar, assim, horários de jogos para que não aconteça jogos do São Paulo às 9h30, ele disse que o Alan Barcelos fez leilão salarial, tá, quando ele negociava com o Palmeiras, né, e o São Paulo tentou encaixar ele na comissão do Crespo, tá? Na comissão técnica do Crespo, ele tinha aceitado, ok, só que aí o Crespo não quis e ele negociou com o Palmeiras, segundo o presidente do São Paulo. Aí ele vazou. SAF, ele fala que não pensa nisso agora, falou sobre Diego Fernandes, que só tem projeto, mas não apresentou nenhuma proposta. Name Rights, a Mondelez deixará o São Paulo, mas ele confia em outro patrocinador ano que vem. Então o São Paulo está negociando, está em busca aí de um outro patrocinador de Name Rights, tá? Eles estão muito confiantes nisso aí. Rebaixamento, ele disse que isso não vai acontecer, que foi perguntado, os torcedores lá, os youtubers também falaram ali sobre essa questão de rebaixamento, e não acredita que vai acontecer rebaixamento no São Paulo, e eles não pensam nisso. Salários atrasados, tem 1 mês de atraso e parcelas de 3 meses do ano anterior. Então existe aquele parcelamento do acordo que o São Paulo fez com o elenco aí, existem coisas que eles precisam pagar, está atrasada, né? E o presidente promete que até dezembro quita tudo isso aí com os jogadores. A XP Investimento no São Paulo, ele falou que nunca houve nenhuma proposta, né? Não foi feita, não chegou nada oficial de proposta. Palavras do presidente. Sócio torcedor, terá mudanças ainda esse ano. Rui Costa, olha só, não conseguia entrar no clube e já sair demitindo todo mundo. Ele falou, ele foi conhecendo as pessoas, aí ele demitiu o Rui Costa. E também disse, né, que o Rui Costa, a chegada do Roger Machado foi influência do Rui Costa. De mais assuntos, tipo como Live Nation, Total Acesso, contratações, críticas, demissão do Crespo, Roger Machado, etc. Enfim, essas coisas foram discutidas nesse papo aí com vários criadores de conteúdos. Estavam entre eles lá o Barolo, o Jova, o Teclas Daniel, né, o Ilídio lá do Fute Mais, o Rafael Davante, meu tricolor, vários, né, o Paulo Pontes, o Ramone e outros mais ali, são diversos, né.
Parece que a ideia do presidente do São Paulo, caso ele seja o presidente, realizar é o seguinte: coloquei aqui 2 escalações para vocês. Quero saber o que você acha, tá? Essa é a provável do Dorival. Rafael Arboleda, Domingos Duarte, Lucas Ramon, Enzo Dias, Bobadilla, Marcos Antônio, Luciano, Arthur, Vitor Sá e Caleri. Esse é o 4-2-3-1, beleza? O que você acha dessa formação aí? Comenta aí. Aí é o seguinte, eu coloquei aqui uma formação que eu considero mais ideal aqui. Você pode mudar as peças, os nomes, mas na minha opinião essa seria até uma informação mais interessante. Rafael Arboleda, Domingos Duarte, Buta, Wendel, Newton de primeiro volante, Bobadilla, Marcos Antônio, Arthur, Vitor Sá e Luciano ali como um falso 9. E aí você tem, como eu disse, você pode mudar os nomes, o que você quiser, Caleri, Jean Francisco, Gustavo Santana, enfim, aí fica a opção de cada um, mas dessas 2 formações aí, o que vocês acham mais interessante também, beleza? Fique à vontade para vocês comentarem. E antes de você sair do vídeo, não esquece de deixar o like. Então a gente volta à noite com mais informações. Para todos vocês, que o São Paulo teve oferecido o nome do Wilfried Zaha. Quem acompanha a Premier League sabe de quem eu tô falando. Um jogador que se transformou em um ídolo da equipe do Crystal Palace, jogou também no Manchester United, né? Mas grande parte da sua carreira foi na tradicional equipe do Crystal Palace, uma equipe de Londres, uma equipe que está sempre aí disputando a primeira divisão. Na última temporada foi campeão da Conference League, na outra ganhou a Copa da Inglaterra. Então é uma equipe de tradição, não é qualquer clube não, e o Zaha fez parte dessa história. Eu acompanhei muitos e muitos anos o Zaha lá na Premier League e o cara joga demais, é um dos mais habilidosos desses últimos anos que eu já vi. Atualmente o jogador está sem clube, né? Está saindo aí do Charlotte FC dos Estados Unidos. 33 anos de idade, vai completar 34 agora no final do ano, e ele vem sendo oferecido a algumas equipes do Brasil. Já tinham noticiado nesses últimos dias que ele foi oferecido ao Corinthians, parece também o Internacional, o Grêmio, e agora foi a vez do São Paulo. Zaha é um jogador muito forte fisicamente, rápido, habilidoso, um jogador que seria no estilo do Bolazzi, né? O Bolazzi que tá aí, né? Vestiu a camisa acho que do Criciúma, do Cruzeiro, atualmente tá na Chapecoense. O Bolazzi também passou pelo mesmo Crystal Palace, né? Mas eu sinceramente acho o Zaha um pouquinho acima, né, do nível do Yannick Bolazier. Grandes jogadores, né, mas o Zaha, quem viu esse cara jogar sabe do que eu tô falando, né? Mas é um jogador com uma idade um pouquinho mais avançada. Eu tive a oportunidade já de assistir o Zaha em campo há poucos meses atrás lá nos Estados Unidos, né? Estava lá, fui acompanhar uma partida da MLS e acabou por coincidência sendo uma partida do Charlotte contra a equipe do Orlando, e o Zaha estava em campo, né? O Orlando acabou vencendo, né? Mas foi até uma oportunidade de acompanhar um jogador que eu vi durante muitos e muitos anos na televisão, e agora ele foi oferecido ao São Paulo. Não significa, né, que São Paulo vá avançar pela sua contratação, né, que São Paulo vá fechar o negócio, né? Mas o nome está oferecido e o São Paulo avalia, né, esta possibilidade. Eu quero saber de você, né? O que você acha aí sobre o Zaha? Deixa nos comentários, né, a sua opinião, se você aceitaria, se você acha que não, se você acha que São Paulo deve ir atrás de outro nome, se você acha que a janela já tá boa, já tem que encerrar, né? Porque a gente anunciou o Vitor Sá, Aurélio Buta chegou, agora Domingos Duarte, tem o Newton também que já tá na capital paulista. Então, é um São Paulo trabalhando. Vai parar por aí? Não, a informação que temos é de que mais um reforço, pelo menos, vai chegar, além das saídas, né? Que nós estamos confirmando aqui quase que diariamente alguns nomes, né? Falamos sobre o Alan Franco, que já foi inclusive anunciado, já tá lá no México com a equipe do Tigres. Falamos sobre o Tapper, né? Que foi para a equipe do Columbus Crew, mas aí o São Paulo começou a receber outras propostas, então o São Paulo tá tentando aí ganhar um pouquinho mais. Falamos sobre o Yang, né? No Portimonense. Fora os outros jogadores que já tinham sido liberados para treinar separado e definir o seu futuro, né? Luan, como também o Cedric, Paulinho, Belém, né? Então São Paulo passando por uma reformulação muito grande do elenco, além de outros jogadores que também podem deixar a nossa equipe, né?